Hoje titia Roberta vai te contar uma historinha e você vai entender por que o seu corpo está sendo tão teimoso e não está se curando tão rápido quanto você gostaria. Oi, meu nome é Roberta Caruso, estou me recuperando de um burnout tenebroso. Se você é novo aqui, eu sugiro que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu descobri que eu estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso, ou se você quer comprar o meu livro, todos esses links estão aqui embaixo no descritivo e bora pro vídeo! Era uma vez um japonês chamado Hiro. O Hiro tinha 18 anos e ele entrou para o exército japonês sem imaginar que um ano depois o Japão ia entrar em guerra contra os Estados Unidos. No exército, o Hiro passou por um treinamento especial, onde os caras aprendiam técnicas de guerra não convencionais, táticas de guerrilha, sabotagem e coisas do tipo. Em 1944, o Hiro e seus amiguinhos foi enviado para as Filipinas. A missão desse grupo de caras que sabiam guerrear de formas não convencionais era atrasar o exército dos Estados Unidos de qualquer maneira que eles conseguissem, para que o exército japonês, com esse atraso dos americanos, tivesse tempo de se reorganizar, de replanejar as coisas com um tempo hábil para que o resultado fosse bom. Só que os americanos chegaram e dizimaram os caras em 3 segundos, ninguém conseguiu fazer nada, mas o Hiro, ele tinha uma missão, e ele não ia sossegar enquanto ele não cumprisse a missão. Ele pegou 3 coleguinhas, eles se embrenharam na floresta para achar um jeito de atrasar os caras conforme era o esperado do batalhão deles. E eram os 4 ali sobrevivendo de coco, arroz e carninha, quando eles conseguiam abater algum bicho na floresta. E o Hiro ficou firme ali na guerra, cumprindo a missão dele, vivendo desses alimentos e pensando e fazendo e executando tudo que ele pudesse pensar de sabotagem, de tática de guerrilha, de qualquer coisa que pudesse realmente causar um atraso no exército americano. Ele ficou fazendo isso por 29 anos. Sim, você ouviu certo, a guerra não durou 29 anos, mas ele ficou 29 anos cumprindo a missão dele. Ele percebeu que os combates pararam, que não tinha mais um monte de tiro, que não tinha mais um monte de explosão, mas ele nunca imaginou que o Japão pudesse ter se rendido aos Estados Unidos. Então ele continuou cumprindo o que era esperado dele, cumprindo a missão que mandaram ele fazer. E aí ele matava uma vaca, daí eles matavam um fazendeiro, e aí teve uma hora que a polícia começou a ir atrás dos caras, a ficar no encalço dos caras para ver quem eram esses caras que estavam causando prejuízo a muitos fazendeiros e matando alguns deles. Nesse meio tempo, as pessoas tinham consciência que existiam esses batalhões de japoneses espalhados nessas florestas das Filipinas, com essa missão de atrasar o exército americano, que não tinham sido comunicados oficialmente que a guerra tinha acabado. Nós estamos em 1944, 45. Não tinha como os caras se comunicarem com os superiores dele, com o exército, para alguém falar, olha, acabou, vamos sair daí. Eles estavam na floresta achando que ainda estavam na guerra, isso logo depois que a guerra tinha acabado. Então os Estados Unidos começou a se virar para tentar achar um jeito de avisar os caras que a guerra tinha terminado. Eles inclusive começaram a jogar folhetos, eles imprimiam folhetos e começavam a jogar de cima de helicópteros nas florestas onde sabiam que esses batalhões se encontravam. E nosso amiguinho Hiro, ele achou um desses folhetos. Ele leu, ele com os amiguinhos dele lá do batalhão, eles leram o folheto, mas eles não acreditaram nem por um segundo que aquilo era verdade. Em primeiro lugar, porque para eles era inadmissível que o Japão tivesse se rendido e perdido a guerra. Em segundo lugar, porque essa era uma tática de guerrilha que eles aprenderam no treinamento. Então eles falaram assim, tá bom, vocês querem que eu acredite que a guerra acabou, porque daí eu me entrego e aí o meu batalhão acabou de perder, né, a luta, a missão que ele tinha. Passou mais um tempo, jogaram outros folhetos, dessa vez com uma ordem oficial do general acima do Hiro, assinado ali, escrevendo, falando que a guerra tinha terminado, que eles podiam se entregar. Eles acharam o folheto, leram e não acreditaram de novo, porque é uma tática de guerrilha, e continuaram fazendo a missão deles acontecer, guerreando ali no meio das florestas das Filipinas, tentando atrasar o exército dos Estados Unidos, que a essa altura nem estava ali, né? Uns 5 anos depois desse folheto do general aí, um dos amiguinhos do Hiro começou a desconfiar que talvez a guerra tivesse terminado mesmo, porque ele não ouvia mais combates, ele não ouvia mais explosões, não tinha movimentação nenhuma, não acontecia nada.
mas na dúvida, porque os outros estavam muito certos de que a guerra continuava, ele se afastou do grupo, se isolou e começou um período de alguns meses em que ele viveu sozinho para ter certeza de que realmente a guerra tinha terminado. Uma vez que ele teve certeza, ele se rendeu ao exército das Filipinas e pronto, a guerra acabou para ele. Mas tinha o Hiro e alguns amiguinhos ainda ali levando a missão à frente. Esse cara que acabou se rendendo avisou, falou assim, tem lá o Hiro e seus amiguinhos que continuam acreditando que a guerra não terminou e eles estão na floresta, mais ou menos na região tal e tal. E aí os Estados Unidos contatou a família desses caras que ainda faziam parte do grupo do Hiro, né, a família do Hiro e dos outros caras, e levou, através de folhetos de novo, mensagens da família desses caras, falando a guerra acabou, pode voltar para casa. Isso já era, gente, 1952. Tinha foto das famílias, tinha dados, tinha tudo, só que o que aconteceu? Eles acharam os folhetos, o Hiro olhou o folheto e falou assim, eu não acredito, esses caras pegaram as nossas famílias, eles estão mantendo nossas famílias como reféns, para obrigar a gente a se render. Eu não vou cair nessa. Comigo não, violão, disse Hiro, o teimosão. Um deles acabou se convencendo. E ele foi lá e se rendeu ao exército das Filipinas. Mas ainda tinha o Hiro, ainda tinha 2 caras. Eu falei no começo que era ele mais 3, mas era ele mais 4. Tinha mais 2 caras ainda lá, achando que eles estavam ali para cumprir a missão deles de atrasar o exército americano. E só dava eles explodindo coisa, matando vaquinha, arrasando plantação, fazendo fazendeiro refém. Enfim, os caras viram tipo um saci doido, um bando de saci pererê doido espalhado por ali. Tipo, pro terror dos caras. A polícia no encalço deles, todo mundo, puta que pariu, que gente chata, o que esses caras estão fazendo, aterrorizando tudo, pra quê? E os caras ali, firme no propósito deles, de atrasar o exército americano. Só que a polícia achou os 2 caras. Tinha o Hiro e mais 2, achou um primeiro, achou o outro depois e mataram esses caras. Então a polícia matou um, a polícia matou outro, ficou o Hiro sozinho. O exércitozinho ali, o batalhãozinho dele já não tinha mais. Um se rendeu, o outro se rendeu, um foi morto, o outro foi morto. Ficou ele sozinho, mas o quê? Imbuído da missão de atrasar o exército americano. Não importa o que aconteça, eu vou cumprir minha missão, disse Hiro, o pentelhão. A essa altura, lá no Japão, as pessoas estavam apaixonadas pelo Hiro, porque cada um dos 2 que se rendeu, eles vinham com mais histórias sobre o que estava acontecendo, sobre como era o dia a dia deles e tal. E, gente, a gente não pode negar que o Hiro era um cara fiel ao país dele. Então as pessoas estavam loucas com aquilo. Que assim, nada fazia o cara desistir da missão. É uma história bacana, fala sério, ainda mais nós estamos nos anos 50, fica mais legal ainda. Gente, chegou a década de 70 e o Hiro continuava vivendo na floresta, nessas condições, fazendo os terrorismos do Saci Pererê, comendo coco, arroz e carne de bichinho abatido. E aí teve um outro cara mais doido ainda, que resolveu que antes de morrer, ele ia achar, ele ia encontrar 3 criaturas nessa ordem. Uma, o Tenente Onoda, que é o Hiro. O nome dele era Hiro Onoda. 2, um panda. E 3, o Abominável Homem das Neves. Nessa ordem, ele falou, eu vou sair, vou partir para uma aventura, vou encontrar o Hiro, um panda e um Abominável Homem das Neves, e aí eu posso morrer em paz e eu volto. E ainda bem que era nessa ordem, porque imagina se ele resolve procurar o Abominável Homem das Neves primeiro e não ia ter achado o Hiro até hoje, né? Bom, ele achou o Hiro no meio das florestas das Filipinas. E o Hiro ficou muito desconfiado, obviamente, no início, mas acabou ouvindo o cara. E o cara foi lá, contou pra ele que as pessoas no Japão estavam loucas com essa história, que estava todo mundo torcendo por ele, todo mundo feliz da vida, mas todo mundo querendo que ele voltasse para casa, né? A família dele queria que ele voltasse também e tal. E o Hiro, nesse começo, ficou desconfiado, então aí depois ele ouviu e não sei o que, achou que fazia sentido e falou assim, olha, tudo bem, eu me rendo desde que o meu superior, que é o general fulano de tal, venha aqui pessoalmente e me dispense da minha missão. Porque se ele não me dispensar da minha missão, eu vou continuar assumindo que eu tenho essa missão e tenho com o meu país e vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Lá foi o governo do Japão achar o general Yoshimi, eu acho que era o nome do general Yoshimi,
que a essa altura, gente, tinha aberto uma livraria, tava lá com a vida tranquila dele, pois botaram o homem de uniforme e tudo no meio da floresta das Filipinas para dispensar Hiro, o teimosão. E o Hiro, vejam bem, ainda estava desconfiado. Ele tinha montado uma armadilha perto ali do local onde ele combinou de se encontrar com o general e com todo mundo que fosse lá, porque qualquer coisa ele poderia matar as pessoas na tal da armadilha. Vai vendo. Mas deu tudo certo, o general foi lá e dispensou oficialmente o Hiro, pessoalmente, da missão dele. O Hiro, ele estava ainda com o uniforme dele lá de 1944, em farrapos, né? Mas usando o uniforme dele, com um fuzil, ele tinha as armas ali e ele entregou as armas. Então, oficialmente, ele foi dispensado da missão de atrasar o exército americano em 1944 e 1974. E aí ele voltou para o Japão, foi recebido como herói, porque né, as pessoas estavam loucas com ele. E o que a historinha do Hiro e seus amiguinhos tem a ver com o seu burnout? Gente, você passou, nós, né, passamos anos e anos e anos sob um intenso estresse. Vamos relembrar como funciona o nosso corpo. A gente foi programado para, na iminência de um perigo, de uma emergência, a gente tem no nosso corpo algumas funções que são alteradas, ele produz mais cortisol, produz mais adrenalina, os músculos, sei lá o que, e a gente fica preparado para reagir ou para fugir, porque é uma ameaça à nossa vida. O corpo se prepara para que a gente tenha possibilidade de sobreviver ali, reagindo ou fugindo. Uma vez que o perigo passe, todas essas funções que foram alteradas voltam ao normal, a produção dos hormônios volta ao normal. Só que, quando esse medo é constante, porque isso foi feito, foi programado para que a gente, diante de um assalto, de um leão que resolveu comer a gente reaja fisicamente assim. Quando isso é uma reação constante, quando a gente está sob estresse constante, quando a gente está com medo constante, de ser demitido, de ficar sem grana, de ser queimado no mercado, do que as pessoas vão achar da gente, do que as coisas podem dar errado, enfim. Quando esse medo é constante, essas funções que o nosso corpo alterou para que a gente sobreviva, continuam alteradas, elas não voltam mais para o normal. E chega uma hora que elas não voltam mais para o normal, mesmo se você pedir demissão e for morar numa ilha deserta, numa praia linda que só tem você. Você pode virar ermitão, que o seu corpo vai continuar funcionando como se você estivesse no meio de uma guerra. Porque você adestrou seu corpo para viver constantemente em alerta, para te defender. Porque você está sob ameaça, mesmo que essa ameaça seja resultado da sua forma de pensar. O seu corpo entendeu que você está numa guerra e ele precisa te defender, te deixar pronto para reagir e salvar a sua vida o tempo inteiro. Chega uma hora que isso não retorna mais e você pode estar na praia mais paradisíaca do mundo, que qualquer coisa que aconteça você vai reagir como se você estivesse na sala de reunião da sua empresa sendo ameaçado ali no meio de um assédio moral de ser demitido, sei lá. A reação do seu corpo vai ser a mesma. Ele não sabe mais reagir de outra forma. A missão dele é preservar a sua vida no meio de uma guerra. Então é óbvio que a gente quer sarar logo. Eu ficava frustradíssima, porque eu falava, gente, eu tô me esfolando aqui na terapia, tô fazendo tudo que eu posso para mudar minha forma de pensar, para mudar minha compreensão das coisas, para treinar minha mente de outra forma. Eu mudei minha alimentação, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo meditação, eu tô fazendo whatever que eu tô fazendo, e o corpo não está colaborando. Ele continua funcionando errado, parece que a gente está se esforçando à toa e que o corpo está indo contra. Ele continua me dando dor de cabeça, eu continuo ficando ansiosa, eu continuo ficando deprimida, eu continuo tendo dor esquisita, eu continuo ficando angustiada, eu continuo tendo medo, eu continuo reagindo às coisas da mesma forma. E a gente começa a ficar meio desesperado, porque é como se a gente não estivesse vendo resultado. Acontece que o nosso corpo é o Hiro, e a gente falou assim, Hiro, você vai para o meio da guerra e você vai fazer o que você precisar fazer para cumprir a sua missão. A missão do Hiro era atrasar o exército americano. A função do nosso corpo é manter a gente alerta e na defensiva para preservar a nossa vida. E assim como o Hiro, o nosso corpo ainda não entendeu
que a guerra terminou. Vem um tratamento, vem um remédio, vem um médico, vem a terapia falando, Iro, pode se render. Iro, já tá tudo bem, cara. Pode se render. Iro, sua família quer que você volte. Iro, tá tudo bem, meu rei. E o Iro fala assim, vocês não vão me enganar. Eu tô aqui para defender a vida desta pessoa e é isso que eu estou fazendo. Então ela vai ficar em alerta máximo o tempo inteiro. As adrenais vão continuar funcionando do jeito que dá. A gente vai fazer esse corpo funcionar todo errado, mas nós estamos no modo de sobrevivência aqui. E não tem quem me convença de que essa missão tem que terminar, porque eu sei, diz o corpo Iro. Eu sei que se eu me render, essa pessoa morre. Seu corpo vai continuar matando vaca, vivendo de coco e arroz por mais um tempo, gente. Nós estamos mandando folheto, mas ele não está acreditando, ele demora para acreditar. Porque o seu corpo é muito fiel a você, assim como o Iro era muito fiel ao Japão. Se você deu uma missão para o seu corpo, ele vai cumprir essa missão, mesmo que seja impossível. Se você falou, corpo, me mantenha vivo porque nós estamos no meio de uma guerra, ele falou, ok. E agora demora muito tempo para a gente convencer esse corpo Iro de que a guerra acabou e de que está tudo bem dele se entregar. Se ele se render, nós vamos continuar vivos, nós vamos viver até melhor. É muito difícil para o corpo se convencer e se render e largar a missão dele. Mas um dia, gente, um dia o corpo vai entender. Ele vai fazer uma armadilha ali, só para garantir. Mas ele vai se render oficialmente, entregar as armas e admitir que a guerra acabou e que ele pode relaxar e viver normalmente como era antes de começarem essas ameaças, antes de começarem essas batalhas, essas lutas pelo que a gente teve que passar no nosso dia a dia durante muitos anos. Um dia vai tudo voltar a funcionar normalmente. E quanto mais deprimido, quanto mais ansioso, quanto mais indignado e inconformado a gente fica com o funcionamento do corpo, mais a gente vai estar colaborando para que o Iro não acredite que a guerra acabou. Porque ele vai pegar o folheto e vai falar, eu estou sentindo uma tensão aqui. Eu estou sentindo uma ansiedade, um medo. Então eu sei que eu não posso relaxar. A guerra continua. O melhor que a gente pode fazer para que o nosso corpo Iro aceite que a guerra acabou e entenda que pode entregar suas armas e dar uma relaxada, é a gente mudar nosso padrão de pensamento e confiar que tudo vai dar certo. Como se eu estivesse te falando aqui, olha, eu garanto para você, eu tenho provas, você veio do futuro, me encontrou e falou, vou sarar daqui poucos meses. Se você tiver essa certeza dentro de você, você vai ficar menos angustiado, menos inconformado, menos ansioso, menos estressado. Então a gente tem que confiar que isso é verdade. A gente tem que confiar que a gente vai sarar. Não tem como isso dar errado. Porque vai dar certo, gente. Fica aí mandando folheto, manda folheto pro seu corpo, porque uma hora ele vai falar, eu estou vendo que eu não tenho mais tensão, não tenho mais estresse, não tenho mais ansiedade, não estou ouvindo tiroteio, não estou ouvindo explosão. Eu acho que a guerra acabou. E aí ele vai se render e você vai voltar a viver normalmente, com toda a sua energia, com todas as formas normais do seu corpo funcionar, que um dia você já experimentou e agora nós estamos sentindo falta. Gente, vai mandando folheto que você vai ver que um dia o Iro acredita, se entrega e para com essa palhaçada. O corpo vai parar com essa palhaçada, mas a gente precisa colaborar confiando que vai dar certo. Porque se a gente fica duvidando, se a gente fica lamentando, ai meu Deus do céu, eu não tô sarando, ai meu Deus do céu, meu corpo não sei o quê, a gente está colaborando para que ele acredite que ainda está no meio da guerra e aí ele não vai se entregar nunca. Entendeu como funciona? Seu corpo é o Iro, conversa com ele. Iro, a guerra acabou, Iro, vou provar para você, Iro. Eu vou provar para você que a guerra acabou. Espero que a historinha do Iro tenha te ajudado de alguma forma a compreender melhor como seu corpo está funcionando. E de novo, se você acha que o conteúdo daqui te ajuda, desse canal te ajuda, me ajude a democratizar esse conteúdo para as outras pessoas que estão se sentindo como a gente já se sentiu antes, completamente desnorteado, desamparado, desesperado, sem saber o que está acontecendo.
dá like, se inscreve se você não é inscrito. De novo, eu não monetizo os vídeos, a minha intenção não é ser youtuber da terceira idade, é só realmente fazer o conteúdo do canal chegar a mais pessoas, porque a gente sabe o quanto é importante e o alívio que dá a hora que a gente se dá de cara com alguém que está passando pela mesma coisa e a gente fala assim, não é só comigo. Gente, você lembra o alívio que é isso? Então vamos proporcionar isso para mais gente. Ok? Ira e seus amiguinhos vai ficar na sua mente, sonhe com eles e até semana que vem.